Olá, eu sou a doutora Graziela Benini, eu sou mastologista, responsável pelo serviço de mastologia aqui do Hospital Santa Marcelina. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o câncer de mama, porque a gente está no Outubro Rosa, né, que é o mês mais rosa de todos, então vamos bater um papinho aqui sobre o câncer de mama. A gente vai tirar algumas dúvidas, conversar com vocês e esclarecer tudo sobre o câncer. O câncer de mama, no mundo todo, é responsável mais ou menos por 25% do diagnóstico do câncer nas mulheres. E no Brasil não podia ser diferente, né? Porque essa incidência ela independe de países desenvolvidos ou em desenvolvimento. No Brasil, em 2021, a gente tinha esperado 60.200 casos novos de câncer. A gente não está falando de casos em tratamento, a gente está falando de casos novos. Um outro número que assusta muito aqui no Brasil é que dessas pacientes, diagnosticadas com câncer, de cada 4, uma morre da doença, ou seja, de 25% das pacientes diagnosticadas não vão ser curadas, elas vão morrer da doença. É o câncer hoje que mais mata a mulher, então ele está em número 1 de mortes, de causas de morte dentro do câncer. E a nossa grande dificuldade no Brasil é fazer o diagnóstico precoce, porque infelizmente, vou dar um exemplo aqui no nosso hospital, no Santa Marcelina, a gente recebe mais de 50% dos nossos casos chegam com a doença localmente avançada, com as chances de cura diminuídas, Então isso é muito triste. Então, com uma incidência dessa, com a importância do número de casos em todo o Brasil, dentro das mulheres principalmente, a gente precisa olhar com muito carinho, Então, a prevenção do câncer de mama, a gente tem 2 etapas, Na verdade, 2 tipos de prevenção. Quando a gente fala de prevenção primária, que são ações que a gente faz para evitar propriamente o câncer. E o que seria essa prevenção primária? Então, a gente é mudança de hábito de vida praticamente. Então, assim, praticar exercício físico, se alimentar corretamente, não fumar, Cuidar um pouco do emocional, Eu brinco que eu falo que ser feliz não dá câncer, Então, assim, fazer coisas que te deem prazer, Cuidar da mente e do corpo. Então, isso é a nossa prevenção primária, principalmente atividade física. A atividade física, não só no câncer de mama, ela reduz 50% a chance de você ter um câncer. E se você já teve um câncer, ela reduz a chance de você ter uma recidiva. Então, a prevenção primária são mudanças de hábito, E a prevenção secundária, ou seja, tem fatores que a gente não pode evitar. Por exemplo, fatores familiares, idade quando a gente vai menstruar, quando a gente vai ter filho, a gente pode até programar, mas assim, muitas vezes a gente adia um pouco isso. Essas questões hormonais e hereditárias a gente não tem como evitar, Então a gente faz como? A gente tem que descobrir precocemente o câncer, que é a prevenção secundária, que é como, principalmente no câncer de mama, fazendo mamografia, Então é realizando a mamografia, que é a única arma que a gente tem para o diagnóstico precoce, Então, a prevenção secundária é a mamografia, é o diagnóstico precoce. O autoexame, na verdade, hoje, ele é importante, A gente vem um pouco desmistificando essa questão do autoexame, porque o autoexame em si, ele não diminui a mortalidade, ele não ajuda no diagnóstico. Quando a gente descobre no autoexame, a doença já está palpável, já está grande, mas ele tem a sua importância, quer dizer, a mamografia no diagnóstico é mais importante, mas o autoexame ele tem a sua importância no sentido de autoconhecimento, de autocuidado, de conhecer o teu corpo normal, principalmente nas mulheres mais jovens, as mulheres que estão fora da faixa de realização de mamografia, Então é você olhar no teu corpo, olhar no espelho, ter um momentinho lá do mês, a gente recomenda que seja depois da menstruação, não necessariamente todo mês, Mas sempre que possível, se olhar no espelho, se tocar, conhecer o teu corpo, não tem muito uma técnica, mas se você puder botar a mão assim atrás da cabeça e se palpar, É conhecer teu corpo. Para que isso? Para que se você perceber um nódulo, uma alteração na pele, uma secreção, uma mudança de cor, uma mudança na textura, você procurar auxílio médico, tá bom? Então, se você perceber algo diferente,
você vai e agenda um ginecologista ou um mastologista especialista da mama. Tá? Isso na vida, né? Em tudo no corpo. A gente precisa se conhecer, se autocuidar. Tá? Então a importância do exame, do autoexame, ficou assim agora, pra gente se olhar, se conhecer, conhecer o nosso normal. Porque se algo mudar, a gente vai perceber. O paciente recebeu um diagnóstico de câncer de mama, né? A gente vai entender como é isso. Quando a gente usa a palavra câncer, isso é sinônimo de malignidade. Então, câncer é igual a maligno, tá? Tumor ou nódulo, ele pode ser maligno ou benigno. Costumo ouvir muito isso. Doutora, eu tô com câncer, mas ele é maligno ou benigno? Então, quando a gente usa a palavra câncer, a gente tá falando de doença maligna. Então, toda essa outubro rosa, toda essa questão é para malignidade, porque pode matar se a gente não cuidar, tá? Então, a gente tem o câncer de mama. Se a gente for pensar assim, na mama, poxa, a mama eu não preciso da mama para viver. Ela não é essencial, ela não é um órgão essencial no meu corpo, certo? Então, se ficasse só ali na mama, eu não ia morrer do câncer, tá? Qual o grande problema do câncer de mama? Ele escapa uma célula, né? Dali, ou pela axila, né, pelos linfonodos, pela linfa, que é o mais comum no câncer de mama, ou pelo sangue, e se instala no pulmão, no fígado, no osso, se a gente não trata. E aí a gente tem a metástase, e é por isso que as pessoas morrem do câncer, né, porque o pulmão, o fígado, eles são órgãos essenciais para a nossa vida. E aí se cresce um tumor ali, começa a crescer desordenadamente, aquele órgão para de funcionar e aí a gente morre da doença. Tá? Então, a gente precisa tratar a doença ali na mama, tirar aquela doença para resolver. Então, obviamente, o primeiro tratamento do câncer de mama é a cirurgia, tá? Eu falo que o câncer de mama ele é tratado basicamente em 3 fases, um tripé: cirurgia, quimioterapia e radioterapia. E aí, o câncer de mama, ele tem um sobrenome que a gente faz com o exame de imunohistoquímica. Então, quem tem parente ou conhecido ou já passou por isso vai lembrar desse nome. Eu chamo de sobrenome do tumor. Então a gente tem um câncer que ele pode ser luminal A, B, HER positivo ou triplo negativo. Então é só um informativo aqui. E esses sobrenomes, eles são tratados com terapia-alvo. Então existem outros tipos de quimioterapia ou hormonioterapia, que é remedinho e tudo mais. Tá? A ordem desse tratamento vai depender do tamanho do tumor e do sobrenome. Tá? Mas basicamente, cirurgia, químio, radioterapia e complemento se precisar, com hormonioterapia e terapia-alvo, tá? A ordem, se começa pela químio ou pela cirurgia, vai depender, isso é individualizado para cada mulher. Aqui, né, no Hospital Santa Marcelina, nós somos um serviço terciário, quaternário, então a gente recebe pacientes ou com suspeita de câncer, ou já diagnosticada com câncer para o tratamento propriamente dito. Aqui no nosso hospital mesmo, no nosso ambulatório, a gente não faz o rastreamento, né? Isso fica restrito à atenção primária, que são as unidades básicas de saúde, e no caso do convênio particular, os consultórios de ginecologistas na região, enfim. Né, os ambulatórios, aqui mesmo no hospital, a gente tem também nosso ambulatório de ginecologia e mastologia, que pode fazer o rastreamento do câncer de mama no convênio particular. No SUS, são os postos de saúde, né? E os postos secundários, como as horas certas, né? Os ambulatórios de especialidades, tá bom? E, então, aqui no nosso ambulatório, nós somos um serviço terciário e quaternário, então a gente trata o câncer de mama. Então, a gente faz aqui cirurgia, químio, rádio, e todo o tratamento e acompanhamento, depois a gente dá alta para paciente acompanhar na unidade básica de saúde. Então, o nosso hospital ele é bem completo, né? A gente tem, tanto no SUS quanto no nosso convênio particular, a gente tem todo o tratamento para o câncer de mama, né? No SUS a gente é considerado um hospital completo, então a gente faz tanto o diagnóstico, cirurgia, faz químio, faz rádio, faz tudo, né? Então a gente consegue amplamente cuidar da paciente, acolher a paciente e dar o melhor para ela dentro da nossa estrutura, né? Então, isso é muito importante hoje em dia, que infelizmente muitos centros deixaram de cuidar, né, do câncer de mama e não só do câncer, né? A gente agora está recebendo um pouco da conta da pandemia, né? Muitas pessoas deixaram de fazer rastreamento, de fazer o diagnóstico do câncer, então a gente está recebendo muito caso avançado,
né? Então é muito triste a nossa realidade hoje, então a gente luta e o hospital tem estrutura para receber e para cuidar esses casos. O Instituto Protea é uma ONG, né, que ela foi criada pela Gabriela Antice, uma mulher que teve câncer de mama bilateral, e ela teve todo acesso à saúde, né, teve isso, um melhor tratamento. E um belo dia, ela conversando com uma amiga também, e ela estava na casa dessa amiga e uma funcionária dessa amiga estava lá esperando e tinha tido um diagnóstico de câncer, porque acho que até a amiga pagou essa biópsia para essa funcionária dela. E ela estava esperando no posto de saúde, e o posto de saúde disse que tinha uma previsão de talvez em 6 meses conseguir uma vaga para ela conseguir tratar. E ela falou, gente, isso não pode acontecer, né? Eu tive tudo, então eu vou criar uma ONG que ajude o tratamento. E aí ela foi, procurou e tal, e através do Dr. Sidney, ele foi conselheiro médico na ONG e criou o Protea. E o nosso hospital aqui, o Santa Marcelina, foi agraciado em ser o primeiro serviço a receber doações, né, receber incentivo da ONG, né? Hoje o nosso hospital ele passa por muita dificuldade financeira, né, visto toda a questão do SUS mesmo, e a gente infelizmente diminuiu drasticamente o atendimento oncológico em todas as outras especialidades. E graças ao Instituto Protea, a gente continua atendendo as pacientes, né? Fazemos biópsias fora do serviço, com mamotomia, pagas pelo Instituto Protea, né? Então, a parceria é incrível, porque eles puderam, através dessa ONG, conseguir aqui no nosso hospital estrutura para financiar e ajudar as pacientes com baixa renda a conseguir o tratamento, né? E isso é muito, muito importante. Tô até vestida aqui, né, de Instituto Protea, em agradecimento, porque eu que trato as pacientes, que, assim, como líder do meu time, né, da mastologia, a gente vê e sente na pele a diferença que faz o hospital, porque o hospital sozinho não conseguiria, a gente não manteria o número de atendimentos que a gente faz hoje se não fosse o Instituto Protea, né? Então, o Instituto Protea juntou com a nossa tecnologia, com o nosso time, com a nossa equipe, com todo o apoio da estrutura do hospital para poder tratar as pacientes. O Outubro Rosa mexe muito com a gente, né? Porque a gente fala muito do câncer de mama, mas a nossa realidade é muito dura, né? Como eu disse aqui no começo desse vídeo, a gente recebe casos muito avançados e cada vez em pacientes mais jovens. A incidência ela sobe em todas as idades, né? É mais comum realmente ser acima dos 50 anos de idade, quanto mais velha, mais comum, mais alta a chance de você ter câncer. Mas a gente vem recebendo pacientes muito jovens com diagnóstico de câncer, infelizmente muito avançados, então a gente às vezes perde pacientes, né, para a doença. Então a minha mensagem aqui vamos mudar hábitos de vida, né? Vamos se cuidar, vamos fazer o que está ao nosso alcance, então se exercitar mais, comer melhor, fazer escolhas melhores, né? A gente não tá falando aqui de padrão de beleza, não é nem isso, porque vocês veem que a doutora Grazi é até gordinha, mas ela se exercita muito, né? Pratica seu exercício, faz escolhas mais saudáveis, né? Eu acho que se eu deixasse um recado mudar hábito para viver mais, né? Isso não só no câncer de mama, mas para tudo, né? Se conhecer, olhar para o teu corpo e não deixar de fazer mamografia quando chegar a tua idade correta, né? O ideal é que seja a partir dos 40 anos, mas se você não tiver fator de risco, pelo Ministério da Saúde a partir dos 50 anos, né? Mas não ficar com dúvida também. Se você tiver alguma dúvida, procurar informação, buscar ajuda, né? Ir atrás dos seus direitos, porque muitas vezes a gente fala, não vou no posto porque não tem médico, porque não tem acesso. Não, gente, hoje a gente tá aqui, né, nesse mundo conectado pelas redes sociais, então não há desculpa para não buscar a informação correta, tá bom? Então se cuide, se olha, faça seus exames, não tenha medo de ter um diagnóstico, porque o câncer de mama tem cura se ele é diagnosticado precocemente. Quando a gente deve fazer mamografia, né? Você fala, faça mamografia para prevenir o câncer, mas quando, né? A Sociedade Brasileira de Mastologia, né, ela preconiza fazer mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Tá? O Ministério da Saúde
preconiza a partir dos 50 anos bianualmente, ou seja, a cada 2 anos, tá? Isso é uma política de saúde pública, né? Mas a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a partir dos 40 anos, tá? Para assim a gente conseguir fazer o diagnóstico mais precoce e cuidar e conseguir a cura da doença. Aí se eu for uma mulher de alto risco, ou seja, eu tenho um parente de primeiro grau que teve câncer de mama. Vou dar um exemplo claro, a minha mãe teve câncer de mama aos 40 anos. Doutora Grazi, quando eu tenho que começar a fazer essa mamografia? 10 anos antes da idade do diagnóstico, ou seja, minha mãe teve câncer com 40 anos, eu vou começar a fazer minha mamografia a partir dos 30 anos, tá? Nunca antes dos 25 anos. Mamografia não é um exame para mama jovem, ela é um exame feito para uma mama mais velha, que é uma mama mais gordurosa, mais lipossubstituída, tá? Qual o papel do ultrassom? É um complemento da mamografia ou para as mulheres de alto risco, ou quando a gente sente alguma coisa, fazer ultrassom para complementar um diagnóstico, para avaliar um nódulo palpável, para guiar uma biópsia e para complementar a mamografia. E a ressonância de mama a mesma coisa. Ela é um exame complementar. Quando há dúvidas na mamografia e no ultrassom, a gente faz a ressonância de mamas, tá bom? Então, porque a gente às vezes fica com um pouco de receio e fala, eu preciso fazer um ultrassom, uma ressonância. Não. O exame mais indicado é a mamografia. Mas converse com o seu médico, que ele é a principal pessoa para dizer qual é o melhor ou qual o melhor exame para você realizar. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os fatores de risco do câncer de mama. Tá? Os fatores de risco existem aqueles que a gente consegue evitar, né? Que é o quê? Tabagismo, né? O cigarro, o alcoolismo, o uso do álcool, obesidade, né? Que tudo está muito relacionado, o sedentarismo, né? Então, assim, tudo está ligado ao aumento de gordura, porque a gente converte hormônio na nossa gordura periférica. Então, a obesidade, o alcoolismo, o cigarro, está tudo ligado uma coisa na outra, junto do sedentarismo, que faz a gente ficar um pouco mais de gordura corpórea, que aumenta o risco para o câncer de mama. E existem aqueles fatores que são imutáveis, né? Ou seja, como a idade que você vai menstruar, gente, quanto mais cedo você menstrua, maior exposição ao hormônio, então maior o risco de você ter um câncer. Quanto mais tarde você para de menstruar, mais tempo durante a sua vida exposta aos hormônios, então maior risco. Isso a gente não consegue evitar. Engravidar cedo, isso é um fator de proteção contra o câncer, né? Então, isso você pode até programar, mas também não é uma coisa muito certa, certo? Sua mãe ou parente de primeiro grau ter câncer de mama, ovário, ou câncer de mama em homem, né? É hereditariedade, né? Então isso também a gente não tem como evitar, né? Nascer de minha mãe teve um câncer, jovem, não tenho como evitar, tá? Então são fatores que a gente consegue evitar, que são os fatores de qualidade de vida, né? De mudança de hábito, e os que a gente não consegue evitar. Mas você sabe qual é o principal fator de risco? Nascer mulher. Então, assim, o homem também pode ter câncer de mama. Então, 1% de todos os cânceres são nos homens de mama, né? Então, o principal fator de risco, nascer mulher. E depois vem as questões hormonais e as questões que a gente pode evitar com mudança de hábito de vida. Tem algumas coisas que causam câncer que a gente ainda não conhece muito bem, mas exposição à radiação, grandes tristezas, questões emocionais, questões de agrotóxicos, né? São coisas que a gente ainda não tem muito definido, mas a gente tem um câncer de mama por alteração genética, a gente tem mutação na nossa célula com esses fatores todos associados, hormonais e toda essa exposição que a gente tem, tá bem? E outra coisa que eu acho importante a gente frisar é que o câncer de mama nem sempre é hereditário, tá? Na verdade, na maioria das vezes, em 90% a 85% das vezes, o câncer é esporádico. Vai ser aquele primeiro caso na família. Somente de 10 a 15% é hereditário, que a gente já nasce com um gene mutado, herdado da mãe ou do pai. Tá? Então a gente precisa desmistificar isso, que o câncer de mama ele acontece em
todas as famílias, tá? Não necessariamente famílias que têm história positiva. Quando existe essa história, a gente precisa olhar para ela com carinho, mas é somente 10 a 15% dos casos que são assim familiares. Os outros é esporádico, é a primeira vez que vai acontecer naquela família, tá? Então, eu escuto muito isso, eu nunca tenho ninguém na família. Não, realmente é isso mesmo, de 85% a 90% é o primeiro caso na família.